Então fala, rapaziada, mais um vídeo aí pro canal, aquele textozinho filé, como sempre. Dessa vez falando sobre arqueogenética, ou paleogenética também. É uma ciência, vamos dizer assim, muito nova, muito recente, né? E é interessante ali que está na fronteira entre a arqueologia e a genética. Como que as ciências se encontram nesse ponto, né, gente? Então, é a arqueogenética e o DNA lixo. Então, primeiramente, aí o nosso genoma, ó. Presta atenção. Se pudéssemos esticar todo o DNA de uma única célula, teríamos uma fita de aproximadamente 2 metros de comprimento, porém tão fininha que seria invisível ao olho nu. Todo o DNA de uma única célula daria para esticá-lo, né? Se a gente fosse botar lado a lado todas as bases nitrogenadas da fita de DNA de todos os cromossomos de uma única célula, daria uma fita de 2 metros de comprimento, é coisa pra caramba. E a gente tem trilhões de células, né? Então é DNA demais que a gente tem, né, gente? Mas seria uma fita, evidentemente, muito fina. Então, considerando que cada milímetro teria aproximadamente 1,6 bilhões de pares de base, um milímetrozinho dessa fita de DNA que a gente esticou, né, vamos dizer assim, né? Para você ter uma ideia, 1,6 bilhões de pares de base. Caberia pouco mais de 3 bilhões de pares de base em uma fita de 2 metros. A gente tem um pouco mais de 3 bilhões de base nitrogenada no nosso genoma, né? Então, de fato, temos 3,2 bilhões de pares de base no nosso genoma, mas nem todo esse DNA tem uma função aparente. É o tal do DNA lixo que a gente está falando aí, né? Lixo entre aspas. Então, na realidade, a maioria parece não servir para nada. O apelidado DNA lixo é cerca de 650 vezes maior do que o DNA contendo genes e regiões promotoras. Ou seja, a região nossa que contém genes e região promotores é muito menor comparada a esse pedaço do nosso genoma que parece não ter função alguma, vamos dizer assim, né? Então, o chamado DNA lixo é composto por muitos genes completamente nativos. Então, de que é composto esse DNA lixo? A maior parte do nosso genoma, o que é, né, esse DNA lixo? O que ele é? Então, aí estou dizendo aí, ó. O chamado DNA lixo é composto por muitos genes completamente inativos, como se estivessem aposentados, muitos deles por conta de defeitos em suas regiões ativadoras e reguladoras. São genes, mas que não estão funcionando mais, né, gente? Como se fossem fósseis de genes. Há também DNA de vírus antigos, nosso genoma tem muito DNA de vírus antigo, que pegam carona no nosso genoma, fazendo parte dele. Além de transposões, que enche os cromossomos com várias cópias de si mesmo. Tem um vídeo que eu falei sobre transposões e retrotransposões, né, rapaziada? É como se fosse uma espécie de vírus mesmo que tem atuando no nosso genoma. Eles fazem cópia de si mesmo, é como se fossem máquinas de fotocópia, de Xerox, não sei como é que se pronuncia, né? Então, por fim, há também os chamados microsatélites hipervariáveis, que são pequenas sequências simples com várias repetições. O chamado DNA lixo é um verdadeiro sítio arqueológico microscópico. Gente. Aí embaixo aí tem uma imagem legal para a gente ver. Os genes que temos, cerca de 20 mil, a gente tem mais ou menos 20 mil genes, ocupam apenas 1,5% do nosso DNA, ou do nosso genoma, né? Já as importantes regiões reguladoras ocupam cerca de 5%. Pessoal, esses números aí variam um pouquinho, tá? Conforme pesquisadores aí. Uns falam que é cerca de 2% do nosso DNA contém genes em si mesmo. Outro fala 5, 6, 7% de regiões promotoras, que são aqueles interruptores que ligam e desligam genes, né? Que faz esse controle de expressão gênica nas células. Não é um gene propriamente dito, mas é um passo interligado ele ali que tem a função promotora. Mas, de qualquer forma, aí não passa de 10%, né, gente? Incluindo os genes, as regiões promotoras e as regiões de controle. Então, só lembrando que as regiões reguladoras controlam a expressão gênica, já que nem todos os genes estão ativos em todas as células, nem ativos simultaneamente. Os genes podem ser divididos em pedaços chamados exons. E estes são espaçados pelos introns. Eu também tenho um vídeo que eu falo sobre isso aí. 20% total do DNA são introns, que parecem não ter outra função senão ser espaçadores. É como se que o gene ele tem uns pedaços dele que são excluídos, né? Que são chamados introns.
E os exons permanecem para compor o RNA mensageiro. Uma história aí que a gente tem no outro vídeo aí. Então aqui, pessoal, essa imagenzinha aqui legal, interessante, ó, que eu peguei aqui da super interessante, revista online, tá aí o link. E vamos dar uma olhada nela aqui. Eita, aqui, gente, ó. Aqui, isso tudo aqui seria o nosso DNA, né? Esse quadradinho inteiro aí com todas as cores seria o nosso DNA inteiro, o nosso genoma. Aí daqui, ó, 1,5% dele é composto por exons, essas regiões que fazem parte dos genes. Aos trechos dos genes que codificam proteína, né? Cerca de 5% sequências reguladoras, diretamente ligadas aos genes, os painéis de controle dos genes, né? 20% são introns, essas partes que estão entre os exons, né? Que estão dentro do gene, mas que na hora de codificar, na hora de ser traduzido, né? Uma proteína, essas bases nitrogenadas não fazem parte, né? São trechos do DNA não codificador que se alternam com os exons. Cerca de 17% do nosso genoma são sequências L1, o mais comum dos genes salteadores, retrotransposões, né? E tem também o ALU, também, ó, trechos que parasitam os genes salteadores, estão ligados ao L1, no caso, muitas vezes. Outros genes salteadores são esses transposões ou retrotransposões, sequências associadas a eles. Retrovírus endógenos, genes de vírus hoje inativos que nos infectaram no passado. Quase 9% do nosso genoma é de origem viral, né? 3% sequências curtas de DNA repetitivos, são os mini satélites ou microsatélites. Longas sequências de DNA incluem genes desativados, duplicados, acidentais, genes que não têm mais função no organismo, né? Estão lá mortos, vamos dizer assim. Um dia podem voltar a ser ativos dependendo do tipo de mutação que eles sofrerem, e os 5,5% de outros. Esse é o nosso genoma. Então, quando a gente fala mapear o genoma humano, a gente mapear isso tudo aí, ó. Tanto os trechos que contém gene, que são bem pequenininhos, quanto todas aquelas regiões não gênicas. Então, aí é a arqueogenômica. A arqueogenética surgiu na década de 1990, mas a ideia de usar DNA de fósseis para contar a história evolutiva das espécies é uma ideia antiga, que data desde a época em que a estrutura do DNA começou a ser desvendada em meados da década de 1950. Mas foi só a partir da década de 1990 que as técnicas necessárias para a extração de DNA extração e análise de DNA de fósseis tornaram-se viáveis para tal finalidade. Então, desde que a gente descobriu o DNA, né, gente, na década de 50, essa ideia de fazer uma arqueogenética já havia aparecido, só que a gente não tinha as técnicas e a tecnologia necessária para tal, né? Mas foi só a partir da década de 1990 que as técnicas necessárias para a extração e análise de DNA para tal finalidade. Para se ter uma ideia, o sequenciamento do genoma humano ficou pronto apenas em 2003. O DNA foi descoberto em 1953, se não me engano, 1954, a estrutura química do DNA, né? Watson, Crick, os dois grandes pesquisadores aí, né? E tinha uma outra mulher, Rosalinda, esqueci o nome dela, também colaborou, né? Isso em 1953. Mas só em 2003 que ficou pronto o primeiro mapeamento do genoma humano, que a gente passou a compreender essa estrutura aqui que está representada na figura, né? Cadê? Após investimento de milhões e milhões de dólares, a participação de várias equipes de cientistas, né, colaboraram no projeto Genoma, cerca de 3.000 cientistas, mais de 200 laboratórios, várias máquinas de sequenciamento empregadas, né, gente? Quase 3 bilhões de dólares e mais de 10 anos de trabalho. Se a gente tem 3 bilhões de pares de base, mais ou menos, foi quase $1 para cada base nitrogenada do nosso DNA aí, né? De lá para cá, as técnicas e as tecnologias, de 2003 para cá, né? As técnicas e as tecnologias avançaram rápido e hoje é incomparavelmente mais barato e mais fácil sequenciar genomas. É o que tornou possível o recente ramo da arqueogenética.
Pô, se você para sequenciar um genoma, o genoma só do ser humano, da espécie humana, gastou mais de 3 bilhões de dólares, mais de 10 anos, fazer arqueogenética seria praticamente impossível, né, gente? Mas a tecnologia avançou muito rápido e hoje é muito mais fácil, muito mais barato fazer o sequenciamento de genoma. E a gente já sequenciou o genoma do ser humano, de vários animais, plantas, né? Então aqui o biólogo sueco Svante Pääbo, não sei se é assim que se pronuncia, né? Svante Pääbo foi um dos principais pioneiros no ramo da arqueogenética, ou arqueogenômica ou paleogenômica. Eu prefiro o termo arqueogenética. E é bom a gente usar um termo só, né? Eu não sei se tem diferença entre eles, para te falar a verdade, mas se tem diferença é muito pouca. Pois ele, Svante Pääbo, né, muito colaborou para o desenvolvimento de técnicas que permitiram estudar DNAs antigos com milhares de anos. A gente é capaz de estudar atualmente a estrutura genômica de fósseis de animais mortos, plantas, há muitos anos atrás, né, milhares de anos atrás. Então, ele e sua equipe conseguiram, por exemplo, resolver de forma satisfatória o problema da contaminação do DNA alvo com material genético de outros organismos e mesmo dos pesquisadores. Quando os pesquisadores iam lá extrair o material genético de um fóssil, por exemplo, quando ele ia fazer análise, ele percebia que aquele DNA estava misturado com o DNA de outras espécies, de plantas, ou mesmo dos próprios pesquisadores, ou seja, é um DNA contaminado. Você fazia a investigação, não sabia se você estava lendo o DNA do fóssil ou lendo um DNA de uma outra espécie, ou mesmo dos pesquisadores que deixaram o seu DNA contaminar o DNA alvo, né? No caso ali do organismo fossilizado. Então, Pääbo também foi o primeiro a sequenciar o genoma neandertal, isso em 2010, o Homo neanderthalensis, né? Ele e sua equipe ainda foram responsáveis pela descoberta de um material genético de cerca de 40 mil anos de idade, que se revelou pertencer a uma espécie de hominíneo, ou hominídeo, né, gente? O homem denisovano, uma espécie nova aí que eles receberam um material genético lá, analisaram, perceberam que não era compatível com o genoma que eles haviam sequenciado, não era compatível com o genoma do homem moderno, do Homo sapiens, nem com os neandertalenses, né? Então só poderia ser uma espécie nova. Aí surgiu o homem denisovano. Então Svante Pääbo, mas esse Svante Pääbo, né, e sua equipe que fizeram isso, né, gente? É bom lembrar disso. Mas seja como for, Svante Pääbo foi agraciado com o Prêmio Nobel de Medicina em 2022 por ter desenvolvido essa técnica que permitia analisar o DNA, minimizando os efeitos da contaminação, né? Pela descoberta do denisovano, pelo sequenciamento do genoma do Neandertal, enfim, um camarada aí que muito colaborou para tornar possível a arqueogenética, né? Cadê? Marcadores moleculares, taxa de mutação, tem tudo a ver com a arqueogenética, tá, gente? Então, o genoma é cheio de VNTR, Variable Number of Tandem Repeats. Faz de conta que pronunciei certo aí, tá, gente? Então, pequenas repetições de alguns pares de base em sequência em tandem, né? Pequenos grupos repetitivos, um após o outro. E esses trechos do nosso genoma, com sequências repetitivas, pequenas sequências repetitivas, ainda tem uma função desconhecida. Se é que tem alguma função, né? Mas talvez sim. Então temos os mini satélites, então os VNTRs, né? Essas pequenas sequências repetitivas de um genoma são divididas em dois subgrupos: os microsatélites, cadê? Temos os mini satélites, cujas unidades repetitivas estão entre 9 e 30 pares de base. Então a gente tem grupo de 9 pares de base que vão se repetindo, de 9 a 30, são os mini satélites, mas também temos também os microsatélites, ou os STR, Short Tandem Repeats, pequenas repetições curtas em tandem, né? Consiste de repetições ainda mais curtas, de 1 a 6 pares de base. Imagina 6 pares de base em sequência lá, né, aleatório, e esses 6 pares de base vão se repetindo um após o outro, às vezes milhares de vezes, né?
Também está. Né? Temos mais de 100 mil loci de microsatélites ao longo do nosso genoma. Regiões no cromossomo, né, que tem essa sequência repetitiva é um locus gênico. E a gente não tem só um locus, a gente tem mais de 100 mil locus gênicos com microsatélites ao longo do nosso genoma, ou seja, é muita coisa. Então aqui, ó, é uma figura correlata, vamos dizer assim, né, dessa daqui, ó, né, ó, o genoma humano, ó, cerca de aproximadamente 30% contendo genes. Aqui, ó, vou usar o lápis aqui, ó, genes ou sequências relacionadas aos genes, né? Tá aqui, ó, regiões codificantes, intros, exons, pseudogenes, fragmentos gênicos, né? Estão dentro desse trecho aqui, ó. Mas a maior parte do nosso DNA, que é o tal do DNA lixo, ó, mais de 70%, que não contém genes, dentre esse DNA lixo que a gente está chamando aqui, né? Temos o DNA repetitivos, que são esses VNTRs, em tandem, né, que são os satélites, os mini satélites e os microsatélites. Então, a gente está principalmente preocupado aqui com os microsatélites, essas regiões repetitivas curtas de 1 a 6 pares base. Cadê? Aqui, ó, VNTR em análise. Aqui, gente, ó, uma imagenzinha aqui, né? Temos um alelo aqui, ó, como se fosse um trecho do DNA, né? Ué, não tá... Assim, um trecho do DNA aqui. Aqui a gente tem mini satélites, né? Ó, 1, 2, 3, 4 aqui nesse primeiro que eu circulei aqui, 4. Nesse último aqui, ó, já temos, porque tá difícil de contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vamos dizer assim 9, né? Então esse aqui tem nesse locus gênico, né? Aqui tem um VNTR se repetindo 4 vezes e aqui 9. Vamos imaginar aqui que seja a sequência A, T, T. Aí depois repete A, T, T. Aí continua, né? A, T, T. Então é uma tríade que se repete. Poderia ser ATG, 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 que aí seria 4 bases, grupo de 4 bases que vão se repetindo, né? E aqui, ó, eu coloquei aqui repetiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes e poderia repetir a 4ª vez, né? E aqui teria 4. E aqui se repetiu 9 vezes. Mas isso pode se repetir muitas vezes, né, gente? Milhares, até milhares de vezes. Esses que são chamados microsatélites, regiões de microsatélites. Aqui uma região de microsatélites. Estão aqui dentro do genoma. Perfeito? Cadê? Sabe-se que as STR, esses microsatélites, né, são regiões mais suscetíveis a mutações do que os trechos não repetitivos do genoma. Estão mais passíveis de sofrer mutação, né, gente? As taxas de mutação para os microsatélites humanos foram estimadas em 10 a menos 2, 10 elevado a menos 2 ou 10 elevado a menos 4, ou seja, é muito pouco, né, gente? Quer dizer, relativamente pouco, né? É 0,001%, vamos dizer assim, ou 0,000 eventos por locus a cada geração. Aí tá a fontezinha, né, gente? Ó. Link. Então, dependendo do locus em questão, as taxas de mutação apresentam variações. Alguns microsatélites mais longos podem apresentar uma taxa de mutação maior, vamos dizer assim, né? Não são todos os microsatélites que têm a mesma taxa de mutação, né? Essa taxa de mutação varia, mas isso aí é uma média, né, gente? Estimada. Dependendo do locus em questão, as taxas de mutação apresentam variações, dependendo da estrutura geral ali, né? Então, já as sequências únicas dos genomas, os não satélites, né, aquelas sequências de letrinha de base nitrogenária que não se repetem, né, tem taxas de mutação bem mais baixas, cerca de 10 elevado a menos 9 por nucleotídeo por geração. Ocorre que a alta suscetibilidade a mutações dos microsatélites, então aí que está a questão, né? Ocorre que a alta suscetibilidade às mutações dos microsatélites facilita os pesquisadores que buscam detectar mutações a cada geração. De uma geração para outra, o DNA vai sofrendo mutações, então vai se transformando, né, gente? Quanto maior o número de mutação entre dois genomas, mais distantes estão eles, né?
Como estas regiões apresentam um padrão mendeliano de segregação, elas são um dos principais alvos de investigação por parte dos pesquisadores que buscam determinar grau de parentesco e estabelecer taxas de mutação para estudos da história evolutiva, genética evolutiva e comportamento populacional. Quando eu digo aqui que eles sofrem padrão mendeliano de segregação, quer dizer que essas regiões onde tem os microsatélites, né, quando ocorre a divisão ali para formar as células germinativas, elas se dividem do mesmo modo que os genes, né, por pares homólogos ali, né? É como se fosse cadê? Segregação, investigação, pesquisadores, cadê? Ocorre a alça sobre as mutações de como essas regiões apresentam padrão mendeliano de segregação. Mais um gole d'água. Cadê? Então, gente, são os principais marcadores genéticos, né, que a gente fala. A forma mais direta de estimar as taxas de mutação de um locus de STR envolve comparação do genótipo de pais e filhos para determinar quantas mutações são observadas. A gente pega o genoma do pai, pega o microsatélite, uma região de um cromossomo ali onde tem microsatélites, pega o genoma do filho, a mesma região onde tem os mesmos microsatélites, e compara a região do genoma do pai com do filho e vê quantas mutações estão presentes ali no genoma do filho, né? Porque o pai, quando deixou de herança o material genético para o filho, quando esse material genético foi duplicado, ocorreu alguns erros e foi com algumas mutações para o filho, né? É claro que o número de mutações é muito pequeno, mas esse filho, quando tiver filho, esse mesmo material genético do filho herdado do pai, que já sofreu mutações, quando ele passar para o filho dele, né, o filho do filho, já vai ter mais mutações ainda. Então, o genoma do neto e do pai vai ter uma diferença ainda maior, entendeu? E do bisneto desse cara aqui, o genoma dele vai estar mais distante, porque vai ter sofrido mais mutações, entendeu? Então, dependendo da quantidade de mutações encontrada, ou da diferença genômica entre esses parentes, a gente pode determinar se eles são parentes próximos ou se são parentes distantes, né? Então, quanto mais distantes estiverem as gerações, mais diferenças podem ser detectadas nos microsatélites, diferenças de pares de base ali no microsatélite. Esses são os principais marcadores genéticos para, por exemplo, teste de paternidade. Muitas vezes, para se determinar teste de paternidade, né, os cientistas analisam o DNA do pai, do filho, da mãe e do filho, e a região do DNA que eles preferem olhar, muitas vezes, são essas regiões de microsatélites, porque tem essas taxas de mutação, né, que permite determinar o grau de parentesco com muito mais facilidade, vamos dizer assim, né? Então, ainda, pesquisadores podem mirar em genes específicos para fazer uma comparação pontual entre populações de uma mesma espécie, ou mesmo sobre indivíduos de espécies diferentes. Pode-se proceder à análise dos genes e regiões genômicas subjacentes às características determinadas que aproximam ou que distinguem duas espécies com alto grau de parentesco evolutivo próximo, como, por exemplo, os humanos chimpanzés. Então, os cientistas podem pesquisar as diferenças genômicas na questão do microsatélite para determinar o grau de parentesco e o grau de divergência entre essas duas indivíduos de uma mesma espécie, ou mesmo indivíduo entre espécies diferentes, né? A gente pode comparar regiões de microsatélite de um chimpanzé com um ser humano, por exemplo, e a partir desses dados de taxa de mutação a gente calcular uma espécie de idade, quantas gerações seriam necessárias para que o genoma tal daria origem ao outro genoma que é muito diferente de pertencer a outra espécie, né? A gente vai tentar ver isso mais embaixo, tal, né? E a gente também pode analisar regiões não apenas de microsatélites, mas também regiões de genes específicos, né? Genes que são importantes para nós, seres humanos. Será que eles estão presentes no genoma de um chimpanzé, por exemplo? Entendeu? E se ele está presente, certamente está, né? Será que ele apresentou como mutação e a proteína do gene do chimpanzé é uma proteína diferente da proteína do gene do ser humano, esse mesmo gene, vamos dizer assim, né? Então a gente também pode analisar diferenças genéticas entre humanos e outras espécies a partir de genes específicos e comparar esses genes.
Tem o caso do gene da fala, que é o FOXP2, alguma coisa assim, que a versão desse gene no chimpanzé, né, ele é diferente, entendeu? E o nosso ele é mais eficiente para possibilitar a nossa fala, né? Então, se a gente fizesse uma manipulação no genoma do chimpanzé e alterasse o gene da fala, vamos dizer assim, no chimpanzé, talvez a gente possibilitasse ao chimpanzé alguma articulação de voz, vamos dizer assim, né? Nesse sentido, entendeu? Não sei se deu para entender aí. Aí tem esse trechozinho de um print que eu tirei de um texto da internet que eu gostaria de ler com vocês aqui, ó. Texto de Vitor Rossetti, tá na Nature WordPress, textozinho de 2008, ó, que eu acessei lá em 23/4/2023. Então, embora comparações de genoma que tem a ver com a arqueogenética, né, gente? Essa comparação entre genomas para estabelecer idade, diferenciação de espécies, esse tipo de coisa toda, para a gente contar a nossa história evolutiva, vamos dizer assim, né? Então, embora comparações de genoma completo possam ser fortemente conclusivas sobre a ordenação de eventos de especiação, especiação é quando uma espécie, quando um grupo se divide em dois, né, vão para ambientes diferentes e cada grupo desse vivendo em regiões diferentes, ele sofre a especiação. Eles se adaptam aos ambientes diferentes e vão se tornando espécies diferentes conforme o tempo vai passando, vamos dizer assim, né? Isso que é especiação, né, gente? Então, embora comparações do genoma completo possam ser fortemente conclusivas sobre a organização de eventos de especiação, a incapacidade de observar taxas de mutação anteriores significa que o tempo de eventos a partir de dados genéticos permanece incerto. É porque a gente pode calcular a taxa de mutações com mais precisão. Recentemente, por exemplo, comparando o genoma de um pai e de um neto, por exemplo, a gente pode fazer uma comparação de uma taxa de mutação. Mas as taxas de mutações podem sofrer variações ao longo dos séculos, vamos dizer assim, né? Então é por isso que a datação de uma espécie a partir da análise do seu genoma é uma coisa não muito precisa, principalmente nesse aspecto mutacional, vamos dizer assim, né? Então, portanto, uma melhor resolução para a datação pode vir de uma análise mais integrada de evidências fósseis e genéticas. É a arqueologia e a genética trabalhando lado a lado, né, gente? Isso significa que a morfologia e genômica devem se aproximar mais para clarear a história evolutiva humana. Então, não é a genética sozinha que vai contar a história da evolução humana, por exemplo. Outras áreas de outras ciências também, né, gente? Então, considerando todos esses detalhes, fica evidente que a diferença entre chimpanzés e humanos não é somente de 1%, mas é variável porque há uma variedade amostral que depende do método que se aplica. Eu já vou tentar analisar isso aí, ó. As diferenças ficam entre 1 e 5%. Um estudo feito somente com genes expressos no desenvolvimento do sistema nervoso. Não, gente, só um detalhe aqui, ó. Se a gente comparar o genoma humano e o genoma do chimpanzé, por exemplo, a gente pode, a depender do modo, da técnica de comparação, a gente pode encontrar uma diferença de apenas 1%, 1,5% entre o genoma humano e o chimpanzé. Mas, se você fazer uma análise mais geral, assim, né, levando em consideração microsatélites, regiões que foram excluídas, regiões que foram inseridas, esse tipo de coisa toda ao longo das gerações, a diferença entre o genoma humano e o genoma de chimpanzé é de cerca de 5%. É pouco, né? É relativamente pouco. Ou seja, 95% do genoma humano e o genoma do chimpanzé é igual, entendeu? Nosso genoma é muito parecido com o genoma do chimpanzé e de outros primatas também. Mas poucas diferenças, poucas mutações são responsáveis por grandes diferenças. Tem todo um problema também aí da epigenética, né, gente? A relação intergênicas é um troço muito sinistro. Então, um estudo feito somente com genes expressos no desenvolvimento do sistema nervoso central, então cientistas vão pegar o genoma do chimpanzé e do humano e vão fazer uma análise dos genes que estão envolvidos, que estão relacionados entre si para o desenvolvimento do sistema nervoso central dessas duas espécies, né? E esses genes responsáveis pelo desenvolvimento do nervoso central
nos seres humanos e nos chimpanzés, apesar de muita semelhança nessas regiões genômicas, eles mostraram uma diferença de 17%, ou seja, nas regiões do genoma responsável pela formação do nosso sistema nervoso, as diferenças entre humanos e chimpanzés são muito mais acentuadas, cerca de 17%. Mas se a gente for comparar outras regiões entre humanos e chimpanzés, talvez sejam 100% semelhantes, né? Então, dependendo da região do genoma que você for comparar, então as diferenças podem ser maiores ou menores. Mas, no geral, não passa de 5%, né, gente? Então, evidentemente, a amostra do estudo se restringia ao sistema nervoso e, evidentemente, as diferenças seriam gritantes, uma vez que há diferenças claras no desenvolvimento do sistema nervoso e aspectos cognitivos entre os dois dados. Aí tem uma coisinha que eu não sei o que é. Então, esperado esta distinção, afinal, se fôssemos geneticamente idênticos aos chimpanzés, sobretudo nesses genes relacionados ao desenvolvimento do sistema nervoso, né, gente? Nosso desenvolvimento do sistema nervoso, os aspectos cognitivos seriam iguais aos chimpanzés. Você está dando para pescar aí a ideia aí da arqueogenética, né, gente? Então, por fim, aí aqui, gente, é a questão do livro, que está na capa do texto aí, que é A Jornada dos Nossos Genes. Eu vou deixar na referência aí o título e os autores. Então, por fim, o autor desse livro aqui, né? Desenvolvemos um processo para analisar os danos do DNA humano, que hoje é padrão na arqueogenética. Aí, chorado. Ele verifica os padrões específicos de danos que com certeza surgem conforme o DNA se decompõe uniformemente ao longo do tempo. Quanto maior a decomposição, mais antigo o DNA. Ou seja, a gente tem comparação do genoma em si, né? Quanto mais diferente é o genoma, mais distante evolutivamente estão eles. Então, mais tempo passou do ancestral comum entre os dois, vamos dizer assim, né? Tem a figurinha embaixo, vou mostrar isso. E a gente também pode analisar um fóssil e ver o grau de decomposição desse DNA, né? O grau de danos, dependendo das condições em que foi encontrado o fóssil, né, gente? Então, a partir dessa estimativa de como o DNA vem se decompondo ao longo do tempo, é possível fazer uma datação aproximada de quão velho é o DNA encontrado. Óbvio, né, gente? Quanto mais ferrado está o DNA, vamos dizer assim, né, mais antigo é o fóssil. Se considerando que o fóssil esteja bem preservado, né? Se o fóssil estiver mal preservado, o DNA vai se danificar muito mais rápido. Enfim. Então, gente, aí a partir desses estudos da arqueogenética, desse sujeitinho mais recente aí, ó, do livro, né? Só para a gente ter uma ideiazinha aqui, ó. Então, aqui a gente tem, basicamente, né? Deixa eu ver se consigo. A gente tem aqui o Homo erectus, que é o ancestral comum entre o Homo sapiens, os denisovanos, que foi encontrado recentemente pelos arqueogeneticistas, vamos dizer assim, né? E o neandertais. Então, há cerca de 700 mil anos atrás, isso a partir de análises do genoma, né, gente? Cadê? O Homo erectus se dividiu em dois grupos, né? Um grupo do Homo erectus, isso por questão de seleção natural. Um grupo de Homo erectus foi para uma região, outro foi para outra, né? E sofreram um processo de seleção natural diferente. Um grupo desse Homo erectus vai dar origem aos neandertais, outro grupo de Homo erectus vai dar origem aos denisovanos e um grupo de Homo erectus vai dar origem aos sapiens. Perfeito? A separação entre sapiens e a linhagem do neandertais e denisovanos se deu cerca de 700 mil anos atrás. Ou seja, se voltássemos a 700 mil anos atrás no tempo, a gente não ia encontrar nem sapiens, nem neandertais, nem denisovanos. Eles ainda não existiam, né? A gente só ia encontrar o Homo erectus. Mas se a gente fosse para, vamos botar aí 600 mil anos atrás aqui, ou mais ou menos, né? A gente já ia encontrar alguma coisa que estava se tornando Homo sapiens e alguma coisa que estava se tornando os denisovanos e os neandertais. E se a gente voltasse no tempo, pegasse mais tempo, fosse para 500 mil anos atrás, né? A gente já ia encontrar um grupo parecido com os sapiens, né? Porque ele aqui, ó, esse grupo dos sapiens começou a se desenvolver 700 mil anos atrás a partir do Homo erectus. E
aqui a gente ia começar a ver esse grupo de erectos aqui que estão sofrendo essas transformações. A gente vai ver esse grupo se dividindo em dois ramos. Um que vai dar origem aos denisovanos, que começa a sofrer especiação há 550 mil anos atrás, os neandertais e os denisovanos, né? Mais ou menos isso aí, gente. E se a gente for... Por que a gente falou do chimpanzé, né? O chimpanzé e o ser humano tiveram um ancestral comum. Vai ficar mais uma coisa aqui, ó. É como se tivesse um ancestral comum, né? Ancestral comum entre o humano e o chimpanzé há aproximadamente 7 milhões de anos atrás. Esse ancestral comum teria dado origem ao chimpanzé e ao grupo dos seres humanos, inclusive a esse grupo aqui dos homos, Homo erectus, o denisovano. Eu acho que eu embolei tudo, né, gente? Enfim, mas não sei se tá dando para entender aí o rolê, mas é basicamente isso aí. Agora só gostaria de pegar com vocês aqui, ó, um trechozinho aqui do Wikipedia, né? Como é que tá aqui o tempo de gravação? 35 minutos. Da Wikipédia, né, gente? Porque a gente tem análise de microsatélites, análise de genes, comparação genômica, a degradação do DNA para fazer datação. A gente também pode analisar o DNA mitocondrial, que é uma outra questão. A gente pode analisar cromossomos específicos, como por exemplo a análise do cromossomo Y em humanos, em bonobos, em gorilas, em chimpanzés, ou Homo erectus, o cromossomo Y do neandertais comparado com o do ser humano, esse tipo de coisa toda, né? Ou seja, são várias estratégias para se fazer a tal da arqueogenética, né, gente? E aqui a gente tem uma questãozinha, que os denisovanos, vamos falar sobre os denisovanos aqui para fechar. Ó. Os denisovanos da Eurásia, uma espécie, não, vamos falar, aqui a análise do DNA mitocondrial, ó, trabalha, cadê? O mtDNA, o DNA mitocondrial do osso do dedo denisovano, difere daquele dos humanos modernos em 385 bases. Se a gente comparar o DNA da mitocôndria do Homo sapiens com o Homo de Denisova, a gente vai ver que o DNA mitocondrial do ser humano e do Homo denisovano tem uma diferença de 385 pares de base, sendo que o DNA mitocondrial tem, se não me engano, 17 mil pares de base, tá, gente? Ou seja, é uma coisa que a gente pode analisar o DNA molecular e o DNA mitocondrial, e para isso, para confirmar a datação, para ficar uma datação mais precisa, né? Aqui, ó, na cadeia de DNA mitocondrial, aproximadamente 16.500 pares de base, enquanto a diferença de humano moderno e neandertal é 6 de... Enfim, não sei se deu para entender o rolê. A arqueogenética é um lance muito legal. A evolução em si é um troço muito doido, né, gente? Mas é isso aí. Dê o like, se inscreve no canal, tamo junto e é nóis.